Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo a doutora Sara Morbará, nefrologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Temos a doutora? A doutora tá aparecendo, agora ela tá... a gente Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Que bom. Então vamos de novo. Tudo bem, doutora? Bom dia, seja muito bem-vinda, hein? Tudo bem, bom dia. É um grande prazer poder participar do programa e representar a nefrologia brasileira. Agora sim, áudio, vídeo, perfeito. Doutora, eu pronunciei certinho o seu sobrenome, é Morbará mesmo, é isso? É Morbará, é alemão. Ixi, peraí, então, é Morbará. 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 É que o CH ele tem som de H em alemão. Ah, peço desculpas, aí vamos ver se até o final da entrevista então eu consigo. Morbará. Morbará. Morbará, yeah. Doutora Sim. Sara aqui conosco para falar sobre o Dia Mundial do Rim, tirar todas as dúvidas, esclarecer tudo sobre o assunto, né? A Maria Eugênia e a Beatriz, que estão conosco aqui, as duas na produção, na coordenação do programa, já disseram que elas não cuidam bem dos rins, mas a gente vai ter a oportunidade, então, de ajudá-las, e não só a elas, como também aos nossos ouvintes. Mas acho que é importante a gente começar mesmo do começo, né? Entender a função desse órgão, que ele é vital para o funcionamento do corpo humano, não é, doutora? Sim, sim. Os rins, eles exercem várias funções. A principal delas é filtrar o nosso sangue. Então, o funcionamento das nossas células, o metabolismo, ele gera alguns resíduos no nosso organismo que precisam ser retirados constantemente e 24 horas por dia. E essa é uma das, além do fígado, a gente tem essa função do rim também de eliminar substâncias já desnecessárias para o nosso organismo. Além disso, o rim também ele elimina o excesso de água do nosso corpo através da urina. E ele também regula a nossa pressão, ele é um órgão que produz vários hormônios que regulam a nossa pressão. O rim também, ele produz um hormônio chamado eritropoetina, que estimula a nossa fábrica do sangue, a medula óssea, a produzir os glóbulos vermelhos. O rim também é importante para regular a acidez do nosso sangue. Para tudo funcionar direitinho no nosso organismo, o sangue tem um pH, né, um nível de acidez ou de ser básico. E o rim regula isso exatamente para manter o bom funcionamento do nosso organismo. O rim também é responsável por regular alguns eletrólitos do nosso corpo, como o sódio, o potássio, o magnésio, o fósforo, o cálcio. Tudo é regulado pelo rim. Quando em excesso, o rim elimina essas substâncias através da urina. E quando precisa segurar, o rim consegue segurar essas substâncias e não perdê-las através da urina. E o rim também ele produz uma forma ativa da vitamina D, tão importante para os nossos ossos. Então, o rim é um órgão que exerce múltiplas funções, por isso é importante a gente cuidar e manter a sua função. No caso do homem é um pouquinho mais pesadinho, maior do que o órgão feminino da mulher, não é isso, doutora? Um pouco mais, isso também depende do tamanho da pessoa, não só do sexo. Mas o tamanho e o peso influenciam em alguma coisa na capacidade aí de filtrar, de eliminar as toxinas, de toda essa parte fundamental e importante que você colocou aqui? O peso e o tamanho altera alguma coisa ou não? Sim, quando o rim ele começa por alguma doença a ficar doente, a gente observa que ele vai reduzindo o seu tamanho. E isso significa que a gente tem a redução de néfrons. Néfrons são os soldadinhos do rim, são os trabalhadores do rim. Então, conforme eles morrem, o rim vai reduzindo o seu tamanho. Então, quando a gente olha no ultrassom e vê que para aquele paciente o rim já está com um tamanho reduzido, isso significa que ele já tem uma doença renal crônica. Então, o seu rim não trabalha mais de maneira 100% eficaz. Já tem muita gente aqui mandando mensagem, né? Tô olhando aqui.
A Alcides Legal. Alexandre Ferreira, quais chás são benéficos para os rins? Daqui a pouco eu vou repassar aqui para a doutora Sara, viu, Alcides? Quem mais aqui? Beber 5 litros de água por dia faz bem ou faz mal? Já vamos falar sobre isso, mas, doutora, como a gente pode, então, cuidar bem dos nossos rins, né? Porque todo mundo fala, como a Alcides trouxe aqui, o Heraldo, João Batista Gomes, o Hélio Aldevino, a Ana Ferreira, todo mundo fala sobre a água, né? Tomar bastante água, né? Mas só isso, só tomando bastante água todos os dias, eu já estou cuidando bem aqui dos meus rins ou tem outros cuidados que a gente tem que ter? É. Na verdade, eu vou desmistificar um pouquinho essa questão da água, né? Opa, vamos lá. Hoje a gente vê um certo, não talvez um exagero, mas uma obrigação, talvez desnecessária, de tomar tantos litros de água. O rim, ele é um órgão que justamente regula isso. Ele percebe quando a gente tem excesso de água e assim elimina o excesso através da urina. Mas quando ele percebe, nossa, o corpo está com pouca água, está começando a ficar desidratado, o que o rim faz? Ele começa a liberar uma quantidade menor de urina. E assim ele economiza água para o corpo. Então, o rim é um órgão muito sábio e constantemente regula isso. Regula a quantidade de líquido no nosso corpo. Então, se você está em um dia em que você tomou um pouco menos de água e não está com sede, não tem nenhum motivo para ficar desidratado, você não tem que tomar, não tem aquela obrigação de tomar litros e litros de água, né? Na verdade, não tem uma quantidade matemática exata. Opa, será que perdemos aqui a doutora? Acho que perdemos, não é? Não perdemos aqui? A Bia vai ajudar a gente a reconectar A aqui a gente... doutora. Voltou, agora desculpa. voltou. Doutora, a gente perdeu aqui o contato quando você dizia que não existe ali uma continha matemática, né, de água. É isso? Pode retomar daí, por gentileza? Perdão. É isso, porque o rim, ele regula. Na hora que falta água, ele simplesmente vai eliminar menos água pela urina, né? Ele é muito sábio. Então, opa, estou com escassez de água, então eu vou desperdiçar menos água pela urina e ele segura aquela água. Quando a gente tem algumas doenças que desidratam, como, por exemplo, diarreias, pacientes que estão com vômito, nessa situação que a gente precisa tomar um pouco mais de água. E existem duas doenças na nefrologia em que vale a pena, sim, tomar regularmente aquela quantidade fixa de água. Seriam essas as infecções urinárias de repetição. Então, tem pacientes que têm aí 3 a 4 infecções de urina por ano. Nestas, vale a pena tomar uma quantidade maior de água. E pedra no rim também é uma outra causa. Então, é importante a gente falar aqui, doutor. Então, assim, isso, tomar bastante água, muita água, então também não tem como quantificar. Tem, quando a gente fala que, então, nesses casos, né, infecção urinária, ou mesmo cálculos renais, né, as pedras nos rins, aí sim precisa aumentar o consumo de água, mas aumentar quanto? Não tem essa régua, né? Então, o normal seria 1 litro, então a gente aumenta para 2, para 3, não existe isso, doutora? Sim, para essas questões, então, para infecção urinária e para nefrolitíase, e aí a gente precisa de 25 ml por quilo por dia. Aí tem essa recomendação porque a gente tem estudo que mostra que a gente tem uma redução da infecção e redução da pedra no rim ingerindo essa quantidade de água. Para esses casos, esses 2 casos, para então. estes casos, Qual que é a em continha, então, casos doutora? De 25 ml por quilo por dia. Mas tudo isso tem que ser ajustado. Então, por exemplo, se você é um atleta que sua muito, se você trabalha o dia inteiro andando, como um carteiro, por exemplo, fica exposto ao sol, perde bastante água para o meio ambiente, aí você tem que aumentar mais. Uma dica, assim, prática é você olhar a sua quantidade de urina. Acho que perdemos aqui o contato de novo com a doutora. Acho que É sinal que você precisa mais água. É o sinal, né? Tá dando uma rateada aqui, doutora, mas
A gente entendeu aqui o finalzinho, né? Que é sinal de que o corpo então precisa de mais água, né? Falando aqui sobre os cálculos renais, as pedras nos rins, o que é isso? O que são esses cálculos, essas pedras, né? Que popularmente a gente chama de pedras. São substâncias que o rim não conseguiu filtrar e aí ele forma essas pedrinhas? É isso, doutora? Aí depende a quantidade na urina a gente tem substâncias que facilitam a formação de cristais, e eles são a base para a gente formar pedra, e a gente tem substâncias que evitam a formação de cristais. Quando há um desequilíbrio disso, por exemplo, eu tenho mais substâncias na urina que formam cristais e poucas substâncias que diluem os cristais, eu começo a formar pedras no rim. E aí aqueles chás de quebra-pedra, isso resolve, só a água já ajuda. Aí, nesse caso, só a água, às vezes, já reduz a formação de pedras, né? A formação de pedras, ela tem várias causas. Então, uma delas é o consumo excessivo de sódio, de sal na nossa alimentação. A obesidade está bastante interligada com a formação de cálculos. Algumas doenças, como o hiperparatireoidismo, em que o rim começa a urinar muito cálcio, e aí a gente tem a formação de mais pedras. Então, quando um paciente tem pedra no rim, a gente tem que fazer uma análise da sua urina em 24 horas, que aí a gente vai tentar identificar se esse paciente urina substâncias que formam cristais, porque aí a gente tem medidas e remédios para isso. Doutora, mas normalmente o paciente já tem, né? O indivíduo já nasce com essa predisposição a formar cálculos. Isso ele vai adquirindo ao longo da vida com relação aos hábitos, a má alimentação, pouca ingesta de água, ou ele já nasce com isso, hein? As duas causas. A gente sabe que quem tem histórico familiar tem uma chance maior de formar pedra, mas tem pessoas que não têm antecedentes familiares e que por diversos fatores formam cálculos. Quanto aos chás, a gente não tem evidência científica de que nenhum chá reduz a formação de pedras, tá? De cálculos. O chá, por exemplo, a gente tem a impressão de que ervas naturais, chás, eles não podem nos fazer mal. E para vocês terem uma ideia, sempre que um remédio é liberado pela indústria farmacêutica, ela passa por vários testes. Primeiro em animais, depois em um grupo pequeno de pessoas, para ver se aquela substância, em primeiro lugar, é segura, para ter certeza de que ela não mata seres humanos, de que ela não causa efeitos nocivos, e, em segundo lugar, para saber que a medicação funciona, porque às vezes a gente toma um remédio e ele não tem eficácia nenhuma. E aí, depois desse grupinho de pessoas, se estudam o efeito da medicação em um grupo maior e depois em um grupo maior ainda, sempre seguindo esses pacientes para ter certeza de que isso não faz mal, em primeiro lugar. E quando a gente usa algumas substâncias ditas como naturais, elas têm um princípio ativo, elas têm uma substância que podem causar efeitos graves no nosso organismo. E no caso dos chás, a gente não tem a realização desses estudos. Então, a gente não tem uma segurança para poder dizer que, em primeiro lugar, que isso é seguro para aquele paciente, e em segundo lugar, que isso funcione. Então, a gente não tem estudo mostrando que o chá ajuda na formação, ajuda a prevenir a formação de cálculos. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, o nosso plantão médico Bandeirantes, com a doutora Sara Morbarrá, nefrologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, hoje falando sobre o Dia Mundial do Rim. Tem muita gente aqui preocupada aí com a saúde, que bom, né? Uma oportunidade, então, de prestar atenção em tudo que a doutora está falando e colocar em prática, né? A gente está um pouquinho apertado aqui, mas vou passar as mensagens dos ouvintes para a doutora Sara. A Cleusa Muniz quer saber, doutora, é verdade que quando estamos com sede é porque o corpo já está desidratando e que não adianta tomar água de uma vez só, mas aos poucos e bastante. Isso procede, doutora? Isso sim, quando a gente tem sede, isso é um sinal do organismo, porque a gente tem receptores no nosso organismo que ficam o dia inteiro olhando a quantidade de sal que a gente tem no nosso organismo. E quando essa concentração fica muito alta, é sinal de que está faltando água. O nosso cérebro percebe isso e dispara o mecanismo de sede.
Então, sim, quando se tem sede, isso é um sinal e você deve tomar mais água. Tudo isso, claro que existem algumas doenças em que a gente, mesmo com sede, não pode tomar tanta água, principalmente quando o rim já não funciona muito bem, porque ele não consegue eliminar o excesso de água do nosso organismo. E pacientes que têm problemas cardíacos, às vezes também não podem tomar água à vontade, né? Mas para a grande maioria da população, se você sentir sede, é sinal que você está ficando com pouca água e seu organismo está sinalizando isso para você. Mais uma aqui dos nossos ouvintes no chat do YouTube, Salles Nunes quer saber. Esses cálculos não são gerados por excesso de carboidratos? Ele se refere aos cálculos renais, né? É excesso de carboidrato, doutora? Excesso, se você transformar isso em alteração do metabolismo, por quê? Pacientes que estão acima do peso ou pacientes que têm pouca massa muscular e muita gordura no organismo, eles começam a ter alterações metabólicas no corpo que favorecem a formação de cálculos. Então, por isso que quando o paciente vem tratar pedra no rim, a gente pede para ele adotar hábitos saudáveis de vida. Porque quanto mais saudável você é, melhor é o seu metabolismo e menos cálculo você forma. E uma dieta com excesso de carboidrato, ela não é saudável. Então, nesse sentido, sim, comer excesso de carboidratos, transformando o seu organismo e deixando o seu organismo menos saudável, com mais gordura e menos músculo, isso favorece a formação de cálculo. Algo que Desculpa, doutora, diga lá, por gentileza. é só um Claro, por alimento que, favor. sim, facilita a formação de pedra, principalmente de ácido úrico, é quando você come um excesso de proteínas. Então, pacientes que formam cálculos de ácido úrico ou cálculos em geral, eles não podem comer aquele excesso de proteínas, que seria um exagero mesmo. Aquele pessoal que vai na academia, que come um monte de proteína no café, no lanche, no almoço, no jantar e ainda toma whey junto. Nesses casos, se você tem tendência à formação de cálculo, isso precisa ser reduzido. O Luiz, do Boqueirão, lá da Praia Grande, ele está preocupado. Ele pergunta se quando aparece, né, os cálculos renais, significa que o rim já está doente. Não necessariamente, não necessariamente. A pedra, ela pode ficar lá alojada dentro do rim, sem causar nada. Às vezes, sem causar nada durante a sua vida inteira. Mas, às vezes, esse cálculo pode migrar. Então, ele pode querer sair do rim, passear pelo ureter, que é um tubo que conecta o rim à bexiga, e isso causa muita dor, o que a gente chama de cólica renal. Às vezes, esse cálculo pode ficar preso ali na tubulação que desce para a bexiga e evitar que a urina que o seu rim produz vá para a bexiga, ela fica estagnada ali porque tem um cálculo obstruindo a passagem da urina. Isso sim pode fazer mal para o seu rim, se não for cuidado a tempo. Mas só o fato de ter pedra ali dentro do seu rim e ela não sai ali do local e não causa nenhuma obstrução, isso não prejudica o seu rim. Agora, ter cálculo renal toda hora, em quantidade exagerada, e toda hora um cálculo causar essa obstrução, obstruindo a saída da urina, isso sim, a longo prazo, pode deixar o seu rim doente. Olha, que tem gente preocupada aqui, mas que bom, né? Uma oportunidade da gente esclarecer aqui. O João da Mata, do bairro do Jaraguá, aqui em São Paulo, capital, ele quer saber quais os alimentos causam cálculos renais e quais as bebidas alcoólicas são mais prejudiciais aos rins. Tem algum tipo de bebida que é mais prejudicial ou menos, ou bebida alcoólica em geral, doutora? A bebida alcoólica em geral, ela não faz bem para o organismo, né? E ela, se você consome de uma forma exagerada, o álcool faz a gente urinar muito por um mecanismo hormonal. E isso pode causar desidratações. Então, se você acaba consumindo bebida alcoólica, o ideal é você consumir água junto, porque você vai urinar muito e para evitar essa perda excessiva de água, vale a pena você tomar água junto. Mas o álcool em si, ele não forma pedras, né? A não ser por esse mecanismo de desidratação. Existem alguns alimentos que podem, sim, formar cálculo. Por exemplo, um consumo excessivo de alimentos com oxalato, espinafre, por exemplo, mas tem que ser muito excessiva.
Quem tem cálculo renal, a gente orienta também não consumir muito refrigerante, porque ele tem muitas substâncias que formam cálculos. E vitamina C, que o pessoal usa sem orientação médica, de forma exagerada, também pode favorecer a formação de cálculos renais. E como eu disse, o consumo excessivo, mas excessivo mesmo, de proteínas. O Antônio de São Bernardo do Campo, a gente tentou entrar em contato aqui só para entender a pergunta, mas eu vou tentar passar aqui para você, doutora. Danilo, eu queria saber da doutora por que as pessoas diabéticas têm, aqui ele coloca perdas renais, eu imagino que seja pedras, não é? Porque ele tem uma filha de 34 anos que é diabética e desde os 16 anos já tem perda nos rins, acho que é pedras nos rins, é isso? Tem alguma relação o diabético com problemas renais, doutora? Sim, o diabetes ele cai naquela questão metabólica que eu disse. Quem tem diabetes tem uma glicose alta no sangue e isso causa alterações metabólicas no nosso organismo, alguns tipos de inflamações e que favorecem a formação de cálculos renais. Mas ela pode ter outros motivos associados que não só o diabetes. Então ela precisa passar por um nefrologista para fazer uma análise, um estudo da sua urina. E se ela tiver a pedra também, é importante mandar a pedra para análise, porque aí a gente consegue identificar do que essa pedra é constituída e aí sim instituir medidas para reduzir a formação desses cálculos. Mas sim, só o diabetes é um fator de risco, aumenta a chance de cálculo. A Regina da Praia Grande, por que idosos não sentem sede? Eles também têm que tomar muita água, os idosos, doutora? Isso é verdade. O idoso, o centro da sede no cérebro sofre o envelhecimento, assim como todas as nossas estruturas. E, de fato, o idoso ele acaba sentindo menos sede. Então, crianças e idosos é um grupo que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção em cenários de desidratação. Então, em ambientes de muito calor, idosos que fazem e que devem mesmo fazer atividade física, ou se esse paciente tem alguma doença aguda, alguma infecção, alguma virose intestinal, com diarreia, com vômito, nesse sim, a gente precisa reforçar mais a água, crianças e idosos, para a gente evitar a desidratação, porque eles são mais sujeitos à desidratação. Claro, com a ressalva de que esse paciente, porque idosos podem ter algumas doenças, que também a gente tem que tomar cuidado com o excesso de água. Então, o ideal é sempre você procurar um médico para ele te dar essa orientação. Mas, de maneira geral, em idosos, principalmente em estados que favorecem desidratação, a gente precisa, sim, ficar de olho e reforçar, porque eles têm, de fato, menos sede. E, às vezes, eles ainda usam diuréticos, que são medicações que fazem a gente, de maneira geral, perder mais água. Doutora, tô dando uma olhadinha aqui no chat do YouTube, também no nosso WhatsApp, nas redes sociais, e tem muita gente preocupada mais com os cálculos, né? A gente não vai conseguir aqui repassar todas as perguntas para a doutora Sara, né? Mas o Newton Aires pergunta assim, da relação do ácido úrico elevado com cálculos renais. Tem também aqui, deixa eu ver, uma outra pergunta que eu perdi aqui, do Marcelo de Itanhaém, perguntando se consumo de cloreto de magnésio líquido ajuda a não deixar a calcificar para não criar pedras. Muitas perguntas nesse sentido de cálculos, né? De todas as doenças renais, né? E aí tem infecção renal, tem também a nefrite, que a gente nem falou, tem os cálculos renais, a insuficiência renal. De todas as doenças, o cálculo ele é o mais popular, é o que acomete mais a população, é o que deve ter mesmo a maior preocupação? Olha, do ponto de vista nefrológico, quem mais causa doença renal crônica a longo prazo é a pressão alta e o diabetes não controlados. Então, se você é hipertenso de longa data e não toma um remédio direito, eu falo que a pressão alta é uma doença super comum, mas o diagnóstico dela é muito fácil, a gente tem que só medir a pressão, e o tratamento é mais fácil ainda. Muitas vezes, basta tomar um comprimido por dia, que você controla uma doença que pode te causar muito prejuízo a longo prazo. Então, ela é
doença muitas vezes negligenciada, porque ela é fácil de ser diagnosticada e fácil de ser tratada. E ela é uma das principais causas de insuficiência renal, de hemodiálise, assim como diabetes. Então, falando em doenças mais comuns, causadoras de danos renais a longo prazo, a gente teria a hipertensão e o diabetes. Mas existem todas as outras causas, como nefrites, como você disse, que geralmente são causas autoimunes, né? E a gente faz o seu diagnóstico principalmente através do exame da urina e através da dosagem da creatinina no sangue. As pedras nos rins, com muita frequência e que causam aquelas obstruções, sim, também podem ser causa de insuficiência renal, apesar de não serem a mais comum. Infecções urinárias de repetição também podem causar insuficiência renal, porque elas vão deixando cicatrizes nos rins, e se você tem muita cicatriz ao longo da sua vida, você pode acabar com o rim trabalhando menos. A gente tem também algumas doenças císticas, genéticas, que podem causar insuficiência renal, algumas medicações de uso crônico, principalmente anti-inflamatórios, podem sim machucar os nossos rins também. Quanto ao ácido úrico, hoje, antigamente a gente tratava o número do ácido úrico no papel. Ah, seu ácido úrico está alto no exame e precisa tratar para proteger o seu rim, mas isso já caiu por terra. Hoje a gente só trata o ácido úrico quando o paciente tem cálculo de ácido úrico, e o cálculo de ácido úrico ele é fácil de perceber no exame de imagem, de fazer o diagnóstico, ou quando o paciente tem gota, que é uma espécie de artrite bem dolorosa. Nesses casos também vale a pena a gente baixar o ácido úrico. Agora, só a encontrar o valor de um ácido úrico alto no exame, num check-up, por exemplo, sem o paciente ter gota ou cálculo de ácido úrico, não vale a pena dar o remédio só para tratar o número, entendeu? Doutor, nosso tempo está apertado aqui, que o sinal já marcou 10h30, agora já 10h32, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente combina uma próxima para continuar atendendo aqui os nossos ouvintes. Legal. A Solange Garbinho, Júlio César Francisco, Antônio Carlos Salvati, Marlene Duarte, Cida Luzumira, todo mundo mandou pergunta, mandou mensagem aqui, mas não vou conseguir, infelizmente, repassar. A Mônica aqui também, de Santo Amaro, eu tô lendo todas as mensagens, mas a gente combina então numa próxima para tratar de outros assuntos que a gente não conseguiu tratar. A gente ficou mais aqui em cálculos renais, não é? Mas a gente vai também depois na próxima entrevista falar de uma outra abordagem, uma outra linha que a gente não abordou aqui no nosso Plantão Médico Bandeirantes deste final de semana. Mas queria te agradecer demais, viu, doutora, pelo papo, pela disponibilidade, passar aqui os contatos, não é? Doutora Sara Morbará no Instagram, tá lá marcado no meu perfil, e também o Hospital Alemão Oswaldo Cruz pela parceria, brigadíssimo. Doutora, bom final de semana, viu? Eu que agradeço e com certeza aceito voltar para a gente esclarecer mais dúvidas, e só falando sobre o Dia Mundial do Rim, é necessário a gente dosar mais a creatinina para a gente fazer um diagnóstico precoce da doença renal crônica. É isso aí. Um grande doutora, abraço a todos. Brigadíssimo, viu? Obrigado pela prestação de serviço. Obrigada. Tem um chamado Tchau, do tchau. trânsito agora? Tchau, doutora. Bom final de semana. Tem um chamado do trânsito agora? Vamos lá.